E se o seu ensaio de família não fosse apenas uma sessão de fotos, mas uma experiência e uma memória que a família gostaria de reviver daqui a 20 anos? Fala galera, Christian da GoImage por aqui em mais um Papo GoImage recheado de assunto importante, dicas importantes aqui com a nossa convidada especial, Veridiana Gabriel. Veri, seja bem-vinda mais uma vez aí com a gente, obrigado pela participação. O nosso mestre Eduardo Brabo Vanassi e o Pedro Santos. Frio, cara, deu frio, estamos trocando o modelito. Veri, qual que seria o primeiro passo para que uma família pudesse dizer assim, cara, aquele momento para mim, na minha sessão fotográfica, foi muito marcante. O que tu considera assim essencial para que essa família entenda que aquilo é uma experiência muito marcante para ela? Bom, o primeiro ponto é criar realmente uma conexão com essa família, né? Onde você realmente se importe, queira entender a história, queira entender quem eles são, conversar, olhar nos olhos, deixar o clima super gostoso, agradável, ambiente leve. E também, eu sempre falo nos ensaios, né, que eu quero extrair o melhor deles e de forma natural, não quero muita pose, pessoas engessadas. Então, eu sempre falo que eu quero que eles sorriam de verdade, que eles conversem, eu crio dinâmicas ali para que eles, por exemplo, eu coloco um de frente, o casal, um de frente pro outro e falo assim, olha, eu quero que você fale o que você mais gosta nela, o que você mais admira. E depois eu faço vice-versa. Então, eu vou criando dinâmicas que deixam eles mais à vontade, naturais, e aí eles se lembram desse momento de forma muito agradável. Então, por isso que eu acho que é você olhar para eles como pessoas únicas, né? Se importar, estar presente ali, dar muita atenção e fazer o possível para deixar o mais leve possível, assim, né? O mais agradável e solto e natural. Criar essa conexão para deixar eles à vontade. E Pedro, tu acha que é menos foto e mais experiência? Como é que tu enxerga isso? Assim, tipo, vamos preocupar menos com a foto e gerar mais experiência para que isso seja memorável? Cara, eu acho que em ordem de importância, obviamente a gente começa pela foto. Porque, cara, não adianta, a gente tem que pensar no produto. Não adianta o fotógrafo aqui ter uma foto meia boca, que a gente sabe que tem uma galera que tem uma foto meia boca, né? E calma, tá tudo bem ter uma foto meia boca, uma hora tu melhora, relaxa, só estudar e se dedicar que vai ficar bom, né? Vai o cara, a gente fala em experiência, a gente fala em conexão, tá tudo certo e é muito importante. Mas, cara, não adianta, nada funciona se a tua fotografia for uma bosta. Não tem experiência que se salve, entendeu? Com fotografia bosta. Só que, obviamente, resolveu a fotografia, sim. O ensaio, não importa qual ensaio, qual tipo de ensaio. Ah, mas é um retrato corporativo. Não importa. Tem que ser uma experiência legal. Tem que ser prazeroso, divertido. A pessoa tem que se sentir importante. A pessoa tem que viver momentos que ela não vive no dia a dia, sabe? Eu canso de ouvir aqui pessoas que eu fotografo famílias nesse sentido, e eles falam, e tem dezenas de depoimentos ali no meu site, ou no Google, ou comentários no meu Instagram, falando que, cara, eles se divertiram aqui no estúdio como eles há tempos não se divertiam. E isso é uma obrigação do fotógrafo gerar isso, sacou? É uma obrigação do fotógrafo. Cara, eu acho que aí, Pedro, o que acontece? Isso é o que vai fidelizar o cara, entendeu? O trabalho bom vai chamar, e o que vai fidelizar é a experiência. O que vai fazer o cara dizer, pô, tem que fotografar lá com a Veri porque ela é sensacional e tal. O problema é o fotógrafo não entender que se não tiver um trabalho bacana, ele não vai conseguir chamar o cara para conseguir entregar essa experiência. Eu acho que a parada da experiência ela tem que começar desde o início, certo? Mas o fotógrafo não pode esquecer a parte da fotografia em si. Realmente, assim, tem que ter uma fotografia boa, até porque a gente fala em ver memórias. Tem que estar muito bem construído, pensar em iluminação, cores e tudo, e aí gerar essa experiência para que ele volte. Ó, que nem ontem eu fiz esse ensaio que os meninos derrubaram o estúdio e eu amei. E ela escreveu assim, ó, eu tô muito apaixonada. Que prazer enorme em conhecer o seu trabalho e ter a oportunidade de fazer esse ensaio com você. Obrigada por tudo, pela paciência gigantesca, pelo carinho com os meninos, com a nossa família. Você é maravilhosa. Então, ela fala muito mais sobre a experiência, até porque ela não viu as fotos ainda, né? Então, eu acho que é isso, é você proporcionar o melhor ali para que eles se lembrem e voltem. Muito bem. Uma coisa que é importante para você, fotógrafo, é virar Prime da GoImage. A GoImage tem um programa de benefícios que dá muitas coisas aí para você evoluir na sua fotografia, como cashback,
como desconto pagando com o Pay, inúmeras possibilidades de galerias online para você entregar suas fotos, fazer com que seu workflow, ou seja, o seu fluxo de trabalho melhore aí a partir das nossas galerias. Inclusive você pode aumentar muito a venda com o GoImage Gallery. Tem o GoImage Pay, como eu já falei, que é uma carteira digital que você pode enviar links de pagamentos personalizados e aí o seu cliente pode aí fazer a compra, né, com todo o link estruturadinho, uma coisa muito profissional, muito bonita para você. Mostruário gratuito aí com R$500, dando aí essa possibilidade, né, de você escolher entre os diversos produtos físicos da GoImage. Enfim, tem muita coisa legal, além do grupo, né, a comunidade no WhatsApp, que faz aí você evoluir na sua fotografia. Então, escaneie o QR Code, vire Prime da GoImage e entenda tudo o que o Prime pode oferecer para você. Faça a família se reconhecer nas fotos. A melhor reação não é só foto linda. E quando a família fala, isso é muito a gente. É um pouco do que tu falou, né, Veri? Assim, a mãe, ela se identificou porque, tipo, pô, sabe que os filhos eram meio bagunceiros, aquela história toda. Ela conseguiu se sentir pertencente, né, ali na questão da tua sessão, porque tu também automaticamente conseguiu se conectar. Eu acho que a conexão é o ponto principal disso, né? A Veri poderia trazer pra nós, Veri, porque assim, tem muita gente que tem muita dificuldade com isso. Tipo, tem meio que um checklist, alguma coisa, tipo, ó, faça isso. Meio que uma coisa prática para o fotógrafo fazer e conseguir, por mínimo que seja, gerar essa conexão? Eu acho que é uma construção. Tudo é processo, não tem como. Não tem como ser do nada, aconteceu a conexão. Não, são vários fatores que juntos geram essa conexão. Eu penso que no atendimento você começa ali já criando um certo vínculo com ele, né? Sendo afetivo e tal. Mostrando que você dá importância, que você não olha pra ele como só mais um, tá? Que você tá realmente se sentindo valorizado por ele estar te escolhendo e que você quer extrair o melhor dele. E aí você faz a entrevista, né, que eu mando. São perguntas, algumas coisas assim, tipo, vocês têm apelidos? Que tipo de música vocês escutam pra gente colocar na sessão? Então, a gente cria uma atmosfera construindo com vários fatores, entendeu? E aí, quando ela me conta a história dela antes do ensaio, eu já entro no ensaio pensando que eu já sei um pouco deles, então eu vou comentar isso com eles lá no momento do ensaio. Assim, não tem uma dica única, entende? São esses pequenos fatores, assim, que juntos eles deixam o ensaio mais agradável. E assim, nem todo mundo vai se conectar. Eu tenho pessoas que elas chegam, às vezes, muito frias e saem levemente quentes, mas não saem, entende? Tipo... mas é que é um pouco também daquilo que a gente falou, né? Também não dá pro fotógrafo ter a pretensão que ele vai virar, tipo, o psicólogo. Talvez a família tá ali num momento que também não tá tão adequado, enfim, talvez muita coisa pode estar acontecendo, né? O fotógrafo vai fazer também tudo aquilo que puder, né? Você falou uma coisa agora importante, eu acho assim, ó, o cliente também tem que entender, vamos supor que já aconteceu do casal chegar gestante, eles tinham acabado de ter uma mega de uma briga. Porque assim, o dia do ensaio, ele é um dia específico pra família, né? Pra o casal, enfim, é um dia que eles estão mais nervosos, eles estão com os nervos, né, assim, a flor da pele, porque eles não sabem como vai ser. É uma coisa meio atípica, completamente atípica. Então, eles estão com vergonha, não sabem como vai ser e tal. Então, pode ocasionar uma briga. E aí, por isso que é legal você ter esse acesso ao cliente, de dar uma certa intimidade para ele comentar com você se aconteceu alguma coisa, entendeu? Já aconteceu de eu remarcar por entender o lado do cliente. Porque imagina a atmosfera que não vai estar o ensaio depois de uma mega de uma briga, entendeu? Então, você também tem que ter esse feeling aí de entender o outro lado, sabe? Não pensar só na sua agenda, que você vai deixar de, né? Então pensa assim, não vai rolar, né? Por mais que eu entenda tudo que eu tenho que fazer na conexão, mas se eles chegam aqui com os nervos à flor da pele, não querendo nem se olhar, vai ser muito difícil extrair o melhor deles. Então também entender e ser próximo. E não vai conseguir vender foto extra também, né? Tipo, não tem muito o que fazer, porque daí, tipo, a sessão não vai render tanto, né? Então... Eu fiz um casamento uma vez, nunca me esqueço disso, assim, porque o noivo bebeu muito no making off. Os amigos embebedaram, enfim. Ele chegou na igreja, ele não conseguia ficar de pé. A noiva, gente, nas fotos, vocês não têm noção a expressão da noiva nessas fotos. Deu dó, porque tava tudo incrível. Igreja incrível, um mega de um casamento, tudo lindo, e ele tinha bebido, e aí ela viu aquela situação. Gente, estragou, assim, as fotos estão assim, mas é a realidade, né? Então por isso que é importante, a vibe tá muito boa. Mas linkado àquela questão do fotógrafo ter paciência com o processo.
A gente fala, e o primeiro cara que eu ouvi falando isso foi o André Mansano, lá no Ed Brasil, lá, falando a conexão que ele tem com os casais dele e tudo mais. A Veri fala das conexões e tudo mais. Mas pensa que a Veri e o Mansano trabalham e exercitam essa conexão com as famílias, com os clientes há muito tempo. E mesmo assim não é com todos que a gente consegue ter. Não é com todos. E eu desconfio que não é com a metade, assim, que a gente consegue ter aquela, sabe, aquele negócio, cara. E mesmo há muito tempo. Então, às vezes o fotógrafo também vê, né, isso, que tem que se conectar e tudo mais, e realmente tem, realmente é importante, mas quando não acontece ele fica triste. O que eu tô fazendo de errado? Por que eu não tô conseguindo me conectar? Mano, se a gente não consegue se conectar com todo mundo, calma, não vai ser tu que começou a exercitar essa conexão agora, essa forma de se conectar, que vai conseguir de uma hora para outra. Então, de novo, como várias coisas que a gente falou aqui, é uma construção que demora a chegar, às vezes nunca chega nessa perfeição, no 100%, e tem que ter paciência, tem que ter constância nesse querer se aproximar, nesse querer se conectar. Não basta querer se conectar, tem que saber como, né, também, né? E tem que saber o porquê também. Então calma, relaxa, vai com calma e vai fazendo. Segue fazendo que uma hora dá bom. Geralmente tudo na vida a gente segue fazendo que uma hora vai dar bom. Segue, só segue. Eu acho também, você ficar sempre sorrindo atrás da câmera faz a diferença. Assim, um ponto que eu pensei agora, você mostrar também como que tá a sua vibe, sabe? Você tá sempre sorrindo e tal, mostra as fotos. Isso vai soltando, sabe? E é a prática. Tudo se resume na prática, você vai entendendo o que você pode melhorar, o que deu bom. Igual o Cris falou, né? Começa a entender que pontos que foram legais, que pontos que não. Então isso tudo vai construindo essa conexão. Ou seja, é muito treino, prática e vontade de querer melhorar, como o Vanassi também falou na questão da fotografia. Tipo assim, cara, preciso ter um olhar crítico assim sobre a minha fotografia e pretendo melhorar. Assim acontece em todas as áreas, né? Eu acho do nosso negócio, né? Então a conexão não iria ser diferente, né? Uma boa é a gente pensar como é que o fotógrafo faz para descobrir que o trabalho dele é meia boca. Porque assim, tem muita gente que não sabe. E não é por mal. Ele não sabe. Como que vocês acham que o cara faz para descobrir? Direto e reto. Leitura de portfólio. Paga. Tem que pagar. Pedir para um amigo ver as fotos, não funciona. Você tem que pegar um fotógrafo que você admira, né? Sei lá, pega o Pedro, pega a Veri, pega o cara, eu quero te pagar, ok? Para você dar uma olhada nas minhas fotos e ver o que você acha dela. Entendeu? E como que você faz quando estiver acontecendo isso? Você vai olhar e vai dizer, quer falar alguma coisa de pontos fortes da minha foto? Pode falar, não tem problema. Mas eu quero que você seja brutalmente honesto em me dizer aonde eu posso melhorar segundo o teu ponto de vista. E daí você vai falar o quê para esse fotógrafo? Vai dizer, eu prometo para ti que eu não vou me justificar em foto nenhuma. Inclusive, enquanto você estiver falando, eu vou mutar o microfone e eu vou ficar gritando, esbravejando aqui, mas eu não vou te interromper e eu vou querer saber exatamente tudo que você melhoraria no meu trabalho. Faça isso uma vez e sua vida muda. Se alguém for ler o teu portfólio, for falar sobre as tuas fotos, cala a boquinha, velho. Porque tava frio, porque não sei o que, porque... Eu não quero saber, meu irmão. Eu não quero saber. Fica quieto. Eu tô aqui pra avaliar como está a fotografia, não o quão difícil foi fazer ela e o quanto tu passou trabalho. Ninguém tá aí se tu teve que deitar na porra do chão pra fazer uma foto. Inclusive, não precisa deitar no chão pra fazer uma foto. Sabe? Porque é muito simples fazer uma foto que dá trabalho e fica uma bosta, tá? Então quer dizer que pra fazer uma foto bonita não precisa passar trabalho. E se a tua foto ficou feia e tu passou trabalho, o problema é teu. Tua foto tá feia, meu irmão. Então, quando alguém for fazer uma leitura de portfólio, não fica se justificando. Cale sua boca. Ponto. E outra coisa, mais legal ainda, é você fazer várias. Se você tiver a possibilidade de fazer... Tipo, se eu lembro que eu fiz com o Benevides, eu fiz com o Mansano, eu fiz com o Lucas Lerman, entendeu? Uma por mês, velho. Pega os últimos trabalhos e vai fazendo, não para nunca. É quase como uma terapia. Terapia fotográfica chama. Não é leitura de portfólio, é terapia fotográfica. Vocês tocaram num ponto que é importante, né? O fotógrafo está disposto a ouvir o que ele precisa ouvir e não aquilo que ele quer ouvir, né? Então, tipo, ficar em silêncio é muito importante, assim, para poder ter uma... É que a pessoa tem que estar querendo mesmo, né? Então, acho que o primeiro passo, assim, cara, eu quero ver a minha fotografia melhorar e alguém tem que ser duro com as palavras também, muitas vezes, né? É que não é sobre a pessoa, né? É isso que ele não consegue entender. É sobre a tá, foto. Não é sobre a pessoa, E outra coisa, ele não está falando do seu filho. Foto não é filho, da sua foto.
Pois é, e tu vê como é legal, né? Uma vez eu contratei uma consultoria aqui pra empresa, um pouco antes de a gente pensar em lançar o ecossistema, aquela história toda, pai, a gente precisa ir pro lado da tecnologia e tal. Veio esse pessoal, né, da Orgânica, inclusive. E aí, como é que tu enxerga a GoImage? Não, eu enxergo a GoImage totalmente inovadora. Eu acho a GoImage inovadora e tal, né? E daí, tá. Mas e aí, o cara só me falou uma coisa, mas isso é baseado, Christian, na tua ótica ou teus clientes que falam isso, né? Cara, nenhum cliente tinha dito que a GoImage era inovadora. Tinham falado várias coisas. E na minha cabeça a GoImage era super inovadora. Então era uma coisa que eu precisava ouvir. Sair do pedestal onde eu achava que estava, né? Para começar a colocar camadas de inovação. Mas, enfim, estava preparado, dói, né? Porque, querendo ou não, mexe um pouco no ego da gente, né? E outra coisa foi um contador meu, né? Isso foi incrível. Não há nada pior do que fazer muito bem feito aquilo que nem precisaria ter sido feito. Porra, cara, eu gastei uma energia enorme. Ficou muito legal, mas só que isso aí tu nem precisava fazer, né? Sabe? Então, tipo, a gente tem que estar preparado para ouvir algumas pancadas que a vida nos dá, porque na fotografia eu acho que é um pouco disso também, né? E se você gostou, então, desse mais é boa, né? Se você pode deixar, editor, pode deixar. E se você gostou de mais esse Papo GoImage, nós pedimos, né, para você fazer a inscrição aí no canal, deixar o seu comentário, deixar o seu like. Olha só, você veio para assistir algo sobre como transformar a fotografia de família em memórias e inclusive ganhou de brinde que você deve fazer uma leitura de portfólio para melhorar a sua fotografia. Então esse é o intuito do Papo GoImage, fazer você evoluir, e para isso a gente pede gentilmente que você deixe seu like, deixe aí o seu comentário, como eu já pedi inúmeras vezes. E era isso, nos vemos no próximo Papo GoImage.